Esse vídeo, que é o número 3 da série de vídeos Perguntas e Respostas, vamos tratar mais algumas questões que alguns de vocês deixaram nos comentários de alguns vídeos aqui dos canais, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. O que diferencia um espírito apegado às coisas materiais, bebidas, cigarro, sexo, que desperta no umbral para outro que continua preso em uma casa, por exemplo, obsediando um reencarnado? A diferença é o desejo, a vontade, a intenção. Qual é a intenção de um? Qual é a intenção do outro? O que está obsediando, a intenção dele, pode ser vingança, pode ser atender aos seus desejos íntimos, aos vícios. Existe uma série de questões aí. Então a intenção dele é alguma coisa em relação àquele reencarnado, ou aquela família, ou aquele grupo, no plano físico. Então ele fica lá, ele deseja, a intenção. O que está numa região umbralina, e também tem suas dificuldades com relação aos vícios que ele trouxe do plano material. Está lá com ele. Mas ele não vai obsediar. Por quê? Porque a intenção, o desejo dele não é partir para esse caminho. Então ele toma uma decisão de ficar lá, sofrendo, em abstinência, com dores, muito difícil. Mas ele está lá por uma opção, uma escolha, um desejo. Ele escolheu aquilo. Essa escolha pode até ser de uma maneira sem muita consciência, se a gente pode colocar assim. Então a diferença é simples, é a intenção, o desejo de cada um. Um não deseja prejudicar ninguém, o outro deseja de alguma maneira tirar proveito, se aproveitar de uma situação com relação a um grupo ou uma pessoa que esteja reencarnada. Como um espírito tem permissão de obsediar a vida de alguém e sair do umbral? Isso é relativo. Isso é muito relativo e precisamos ter muito cuidado. As permissões para o livre-arbítrio, elas têm limites. O limite é elástico, mas ele não é infinito. Existe um momento em que a espiritualidade superior entra em ação e ela reajusta esse livre-arbítrio. Então, não é permitido tudo. Mas como é que funciona isso? Existem graus de obsessão, tipos de obsessão. Então, se a gente colocar tudo numa prateleira só, aí a gente não vai entender muito bem como as coisas funcionam. Existem uma série de questões que precisam ser melhor abordadas com relação à obsessão. Então é permitido um espírito obsediar um reencarnado? É. Até a página 2. Esse espírito está obsediando o reencarnado por quê? Qual é o motivo? Primeiro ponto. Eles têm situações em aberto entre eles? O reencarnado praticou maldades com o desencarnado, e o desencarnado desequilibrado quer vingança com relação a quem está ainda no plano físico? Então aí você não está falando de liberdade. Talvez ele tenha o direito de se aproximar do outro. Mas eu teria direito em querer vingança e querer a morte do outro? Não. De novo, existem limites. Então, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Não há como, é impossível colocar tudo numa prateleira só. A obsessão é algo muito sério e acontece muito, o tempo inteiro. Ela precisa ter, digamos, um hospedeiro, para que essa obsessão atinja
o hospedeiro. Sintonia, ligação, relação. Então, como é que o plano espiritual superior vai dizer assim: você não pode obsediar uma pessoa que esteja num bar alcoolizado? Por que não? Se aquele que foi para o bar procurou aquela companhia, procurou como? Através das atitudes, dos desejos, das escolhas. A maioria dos obsediados apresentam comportamentos que estão relacionados com o obsessor, que de alguma maneira atraem o obsessor para perto dele. Ah, mas nessa vida eu fiz tudo de possível para melhoria. Acredito, é justo. E no passado? Porque muitas obsessões são resultado do passado e não do presente. Então lá no passado tem algo em aberto. E tem alguém que está pleiteando alguma coisa com relação a você. Ele está desencarnado. E ele exige algo. Claro que aquele que obsedia, ele está em desequilíbrio. Óbvio. Então você não vai querer boa coisa de quem não está bem. Mas aí você tem o outro lado, o hospedeiro, aquele que vai hospedar a obsessão. E aí eu tenho que trabalhar em mim uma série de situações para que eu não entre na sintonia do obsediador. E eu me proteja. A espiritualidade superior acompanha e observa tudo. E permite, sim, a aproximação, ou não, desse ou daquele. Para que desses processos todos nasça o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, o resgate de débitos, a conexão, o amor, o perdão. Várias vezes a gente não entende certas situações, porque o nosso olhar é muito limitado, é muito raso, é míope. E aí a gente fica indignado, né? Com isso, com aquilo. É porque a gente não está vendo o todo, a gente está vendo só um retalho. E esse retalho é uma pequena parte do que está acontecendo. Então precisamos ter calma. Existe sim a permissão, mas ela não é total. Ela é parcial. E quando essa obsessão ela é, digamos assim, injusta, a espiritualidade superior entra em ação e corta isso. Não permite. Porque Deus é justiça. E se a justiça está se fazendo presente, existe a permissão. E a justiça, isso é importante que a gente deixe muito claro, hein? Não é a nossa justiça, é a de Deus. Não é a justiça do que eu acho certo, mas é o que Deus acha certo. Após a morte, por que o espírito vaga? Ele tem a opção mesmo que não tenha sido um homem mau? É opcional ir para um lugar de crescimento? Os espíritos que vagam, que ficam vagando, a gente chama de errantes. Eles ficam caminhando de lá para cá, sem rumo, sem destino. Por que que isso acontece? Acontece porque muitos desses espíritos são aqueles que nunca acreditaram em nada após a vida. Não existe nada, existe o sono eterno, existe a escuridão. Não acreditavam em nada. Ao despertar, eles tomam contato com a nova realidade espiritual. E isso causa neles um impacto muito grande. Logicamente que quem vive dessa maneira não tem uma qualidade espiritual alta.
não tem uma evolução espiritual. São seres, espíritos, muito atrasados ainda. E esses espíritos atrasados, eles não conseguem lidar com situações novas de uma maneira mais tranquila. É um choque. A pessoa entra em um estado de desequilíbrio tão grande em que ela não consegue conceber aquilo. Ele vai se assustar, ele vai entrar em estado de desespero, ele vai começar a gritar, ele vai chorar, se desequilibrar, vai criar um trauma nele. O que acontece com muitos espíritos? Saem correndo. Sai correndo. Porque ele ficou louco. Se torna um errante. Para onde que ele corre? Ele não sabe. Com o passar do tempo, esse desequilíbrio vai diminuindo, ele vai começando a ter uma percepção diferente. Ele pode continuar a não acreditar. E aí é um delírio da mente, uma mente enferma. Mas ele começa, se ele encarar a verdade, ele fala, opa, eu morri. Mas esse homem não foi mal, não vai para o umbral, não foi bom, não vai para uma cidade espiritual. Então ele começa a ficar aqui e ali, como esses andarilhos que a gente tem aí, caminhando daqui para ali. Por que eles são andarilhos? Eles têm os motivos deles, a gente não sabe. Mas é muito fácil deduzir que algo difícil aconteceu com eles. Algo difícil que os levou a tomar essa atitude. Eles não estão nessa situação por uma coisa de alegria, de felicidade, de prazer. Não, é algo que mexeu com o íntimo deles. E aí? Como é que a espiritualidade faz? Ele pode ser convidado a ir para um local onde ele possa começar a se reequilibrar. A espiritualidade convida, não convida, deixa lá, como é que isso funciona? Em um dado momento, quando eles perceberem que ele afrouxou dentro dele as amarras das ideias fixas, eles aparecem e convidam ele a acompanhá-los. Quais as diferenças significativas entre os planos físico e espiritual? Quais as vantagens e desvantagens de cada um e o que se pode fazer ou não em cada? Então, quais as vantagens e desvantagens de um plano em relação ao outro? No plano espiritual e no plano físico. O mesmo homem, mesmo ser. Ele está lá em espírito, vamos colocar eles ao mesmo tempo, tá? E ele está no corpo material. Corpo material precisa dormir porque o corpo precisa descansar. Precisa beber água porque senão tem um problema. Precisa comer porque precisa se manter. Precisa fazer higiene porque o corpo é uma máquina. Precisa ir ao banheiro porque tem necessidades fisiológicas. Precisa usar óculos porque os olhos em um determinado ponto lá da... Você tira o óculos e aí você vê isso, não vê aquilo, etc. Corpo físico. Precisa de certas situações para se sentir bem. Talvez um esporte, talvez uma relação sexual, está atrelado aos instintos, está atrelado aos desejos. Precisa passar por uma série de instituições para adquirir um diploma, precisa ter uma profissão, precisa pagar imposto. Campo material. Para que eu vá do ponto A ao ponto B, se for muito distante, eu preciso pegar um carro, um ônibus, uma moto, um avião, para que eu possa chegar lá.
Plano espiritual não tem alimento, não tem necessidade fisiológica, não tem relação sexual, não se paga imposto, não tem dinheiro, não tem bens materiais, isso não tem. Não preciso ter um carro para ir do ponto A ao ponto B. Comparando, tá? Não sinto fome, não sinto sede. Não preciso entrar numa escola e ficar 13, 14, 15, 20 anos para adquirir uma profissão. Plano espiritual não precisa disso. Quando a gente mergulha no corpo físico, na materialidade, a gente entra num presídio. A vida é um presídio, a gente está preso aqui, no terra a terra, porque ainda precisamos disso. E ficamos aqui. Se eu pego um homem e coloco dentro de um presídio, ele só tem aquela área para que ele possa fazer suas coisas. E suas coisas vão sendo limitadas em relação àquele espaço que ele tem. Qual é o espaço do espírito? Qual é o espaço do reencarnado? O meu espaço agora é aqui, 4 paredes, se eu saio é a rua, é a cidade, é o planeta. Esse é o meu espaço. Fisicamente eu não consigo sair daqui. Meia dúzia de astronautas foram aqui e ali, mas só. Meia dúzia. E só. Então o nosso espaço é esse. Qual é o território, o espaço do espírito? O universo. Qual é o tamanho do universo? A gente não consegue. Então qual é a vantagem e a desvantagem de um para outro? Está ficando claro. O espírito tem o universo, as dimensões. Ele tem aberto possibilidades, portas e caminhos que a gente desconhece. Aqui a gente conhece quase todos os caminhos já. Então você reencarna, você é bebezinho, você aprende a falar, aí você fica adolescente, aí você descobre algumas coisas, aí você fica jovem, aí você vai ou não se casar, aí você vai ou não adquirir uma profissão, aí você vai envelhecendo, aí você vai ou não engordar, aí você vai ou não ter doenças, aí você vai ou não viver há X anos. Esse é o caminho que a gente já conhece. E espiritualmente? Então não dá para comparar. Comparação ela é injusta. No plano espiritual, as possibilidades são impensáveis. Impensáveis. Dr. Bezerra de Menezes trabalha na espiritualidade, ajudando quem está reencarnado e quem está desencarnado há mais de 100 anos. Por 2 vezes ele já foi autorizado a deixar o ambiente terráqueo, na contraparte espiritual, e acessar outras dimensões, outros planetas, para continuar sua evolução. Ele preferiu ficar. Ele optou, ele pediu para ficar enquanto ele desejar. E foi autorizado. Pode ficar, ele continua trabalhando. Mas vai chegar um momento em que Dr. Bezerra vai, de fato, acessar outros ambientes desconhecidos para a gente. Aqui, a gente é limitado por tudo. Porque assim precisa ser. Porque assim é necessário. Porque ainda somos selvagens. Que estamos despertando para pequenos pontos de lucidez espiritual. E o que eu posso fazer em um plano e em outro? O que pode fazer uma pessoa que está livre e uma pessoa que está encarcerada? É a mesma coisa. O que pode fazer hoje uma pessoa que está amarrada a uma cama de hospital e uma pessoa que está com a sua saúde 100%? Dá para comparar o que uma pode fazer e a outra não pode? Assim é quem está no corpo físico e quem está no corpo espiritual. No corpo espiritual as possibilidades são inúmeras.
no corpo físico elas são bem limitadas, bem cerceadas. Aqueles que não detêm mediunidade é o que está ao seu alcance. Os que têm mediunidade têm um pouquinho mais de possibilidades de fazer, de observar, de entender, de conversar com coisas além da matéria. Mas quem não tem, não. No meu caso, por exemplo, que eu tenho menos 0 de mediunidade, o que eu posso fazer é o que está ao meu alcance físico. Só isso. Quando eu estiver no plano espiritual, aí eu vou poder fazer muito mais coisas. Eu vou poder acessar a registros históricos do planeta Terra, a registros históricos de quem foi Jesus, a respostas que hoje eu não tenho acesso, que eu gostaria de saber. Eu vou poder me desenvolver como um ser de uma maneira muito mais eficaz do que aqui fisicamente. Porque fisicamente a gente cuida do espírito e do corpo, mas até um certo limite. Temos um limite. No plano espiritual é ilimitado. O crescimento do espírito vai embora. E aí a gente tem as escalas de espírito que Kardec nos traz. Então, o que eu posso fazer em um, o que eu tenho em um e tem no outro, a vantagem e a desvantagem, é muito relativo. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.